Em breve, muito em breve, esta contagem se encerrará. Um homem não pode chegar até o topo sem uma oposição. Que tipo de discurso é esse? Foi o que o Sr. Hitfield me deu. O Sr. Hitfield? Mas você está concorrendo com ele? Eu sei disso. Ele me escolheu entre toda a turma do trabalho. Quer dizer que ele escolheu você para perder? É claro. No nosso sistema, um homem não pode chegar até o topo sem uma oposição. A nossa Constituição exige que deixe os eleitores acharem que eles têm escolha. Isso é democracia. Tino, como é que pode viver assim? Achei que o Sr. Hitfield ia se eleger. Posso viver bem, Fran. Posso viver como um rei. Não preciso de trabalhar, não preciso empurrar árvores. Eu só preciso concorrer para, sabe, perder. Respirar tanto assim. Foram as drogas ou o que, cara? Eu me envolvi com o dinheiro, o poder. Eles falaram mais alto. Eu não dou a mínima. Porra, por que você não caiu fora, cara? Nós era como uma família, velho. Eu não tive escolha, eu tive que fazer isso. Eu vi apenas a oportunidade. Quando eu tiver partido, todo mundo vai lembrar meu nome. Ilahi Pinamor. Dios mío. Inabayak. You might not be a weakness. Nossa regra de fé e prática infalível e inerrante. A Bíblia descreve o inferno como sendo um lugar onde o fogo nunca se apagará, Mateus 3,12. Um lugar de choro e ranger de dentes, Mateus 24,51. Um lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25,41. Um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre, Marcos 9,48. Um lugar da destruição eterna, 2 Timóteo 1,9. Um lugar das mais densas trevas, Judas 1,13. Um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos, Apocalipse 14, 9 a 11. Um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite, Apocalipse 20, 10. Podemos dizer que o inferno é real. É um lugar de terrível lamento, de castigo e destruição eterna para os ímpios, Satanás e seus anjos. O diabo governa o inferno. Uma das crenças mais populares acerca do inferno é a de que Satanás é o rei governante do inferno. Lá ele manda e desmanda, domina e atormenta as almas perdidas, enquanto se diverte com o sofrimento delas. Todavia, o ensino bíblico é exatamente o contrário. Satanás com seus anjos não governa o inferno. Na verdade, ele próprio será sentenciado ao tormento eterno no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. O inferno não é um lugar que foi criado para servir de império para o diabo. Ao contrário, ele foi criado para servir como lugar de castigo para ele e seus agentes. Mateus 25, 41. No inferno, Satanás não poderá atormentar ninguém, muito menos ser o governador do lugar, pois ele mesmo estará experimentando um terrível castigo. Deus está presente no inferno? Talvez depois do tópico acima tenha ficado uma dúvida. Se o diabo não governa o inferno, quem é que governa? Bem, a resposta para isso, por mais que seja chocante para alguns, é uma só: Deus. Algumas pessoas entendem erroneamente que o inferno é um lugar onde Deus está ausente, mas não é isso que a Bíblia ensina.
Primeiro devemos enfatizar que Deus é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares. Salmos 139, 7 a 12. A questão é que nem sempre a presença de Deus em todos os lugares é uma presença de amor. O céu é um lugar maravilhoso porque Deus está lá em todo o seu amor. O inferno é um lugar terrível porque Deus está lá em toda a sua ira. Sim, Deus está presente no inferno e o governa com toda a sua ira. Hebreus 10, 31, 12, 29, Apocalipse 6, 16. O que é o inferno na Bíblia? Isso, pessoal. Tem vela, tem um frango inteiro. Tem um cachorro comendo. Tá esquisito, olha o olho dele. Isso não é cachorro, não. Vou acelerar. Vai, vai. Meu Deus. Que cão, pessoal. Segura! Aqui na internet tá cheio de pessoas dizendo que Cuba é um lugar maravilhoso e que o Brasil deveria copiar o modelo de governo de Cuba. Você já imaginou se o Brasil se tornasse uma Cuba ou uma Venezuela? Se você nunca foi em Cuba, eu vou te mostrar algumas coisas que talvez você não saiba. Quando você não dá o like no vídeo, o YouTube entende que você não está querendo receber os meus vídeos. Ele para de te enviar os meus vídeos. Clica aí no sino para você receber as notificações e deixa o like para que o vídeo seja recomendado para outras pessoas e seja recomendado outros vídeos do canal para você. Você não sabe o que é viver sob o regime de um ditador, sobre a opressão de um governo que explora e escraviza seu povo. Sim. Existem lugares piores do que o Brasil. E um desses lugares é Cuba. E acreditem, querem deixar o Brasil muito pior do que esta ilha, que tinha tudo para ser um lugar maravilhoso. Mas por conta de um governo comunista, o povo está vivendo na miséria total lá. Sem falar também em uma série de coisas ruins que acontecem. Cuba é um país insular localizado no Mar do Caribe. O arquipélago cubano consiste na ilha principal de Cuba, além da Ilha da Juventude e de várias ilhas menores. Havana é a maior cidade de Cuba e a capital do país, sendo Santiago de Cuba a segunda maior. Ao norte de Cuba se encontram localizados os Estados Unidos e as Bahamas. A oeste está o México e ao sul estão as ilhas de Caimã e a Jamaica, enquanto a sudeste estão situadas as ilhas de Navassa e o Haiti. Cuba é o lar de mais de 11 milhões de pessoas e é a nação-ilha mais populosa do Caribe. Seu povo, sua cultura e seus costumes foram formados a partir de fontes diversas. Politicamente, Cuba é o único país comunista da América na atualidade. Em todo o mundo, apenas a China, o Laos, o Vietnã e a Coreia do Norte seguem adotando essa forma de governo. Segundo dados, Cuba tem a taxa de alfabetização de 99,8% e uma taxa de mortalidade infantil inferior até mesmo a de alguns países desenvolvidos. E uma expectativa de vida média de 79 anos, segundo a última pesquisa de 2014. Para quem não sabe, Cuba foi descoberta pelos europeus em 1492 com a chegada de Cristóvão Colombo. Mas a parte da história que mais atrai as pessoas é de fato a Revolução Cubana, onde nós conhecemos e ouvimos falar das figuras Fidel Castro e Che Guevara. A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destruição do ditador Fulgêncio Batista de Cuba no dia 1º de janeiro de 1959, pelo movimento 26 de julho, liderado pelo então revolucionário Fidel Castro. O apoio soviético, depois dos movimentos armados, enfatizou seu caráter anticapitalista, também anti-americano, para posteriormente alinhar o país ao chamado Bloco Socialista. Todavia, essas características ficariam claras apenas depois da Revolução, não sendo seu foco inicial, segundo alguns historiadores que alegam que o governo comunista foi tomado após a falta de apoio dos Estados Unidos e a Revolução de Fidel Castro. Em 1956, Fidel Castro foi para o tempo do México e Ernesto Che Guevara e outros guerrilheiros começaram a se tornar populares em Cuba. Bom, esse foi o resumo do resumo do resumo da história de Cuba. Mas o foco principal desse vídeo é esse. Você realmente conhece Cuba? Você realmente sabe o que acontece em Cuba? Não tem ninguém melhor para falar no assunto do que as pessoas que viveram lá. E que, se você perguntar para elas se elas querem voltar, a resposta é categórica.
comunidade que vive no Brasil há uns anos e que presenciou de perto muitas atrocidades que aconteceram e acontecem até hoje. Eu tenho 72 anos. Eu estou lutando por essa causa desde que eu tinha 18 anos. Eu estou vivendo no exílio. São 50 anos de exílio. Eu passei mais tempo na minha vida no exílio que tempo fora do exílio. Tenho de 72 anos e 50 no exílio. Eu saí para o exílio desde os 21 anos e nunca mais pude sair do exílio. Combatendo um dos regimes mais fortes do planeta. Um regime forte que enfrentou o imperialismo americano, que enfrentou todo tipo de agressões e que dentro do país provocou todo tipo de agressões contra as pessoas. Tive 2 vezes em prisão. Uma delas, passei 28 dias esperando a execução. É um regime que executa a gente. Mas todos sabemos que é um regime que existia com campos de concentração. Grandes campos de concentração. Eu fui jogado em um desses campos de concentração. Então, sei de que estou falando. Os gulags cubanos eram monstruosos. E um dia essa história vai ser contada. E eu começo a contar essa história precisamente na minha biografia. E eu acho que isso também é um fator que provocou essas agressões, porque esses elementos sabem que dentro de 6 meses vai aparecer no Brasil a tradução de minha biografia Pichon, que conta toda a situação e a tensão entre o movimento negro e o regime marxista em Cuba, desde que esse regime se instalou em Cuba, desde os anos 60 até para cá. O Candomblé foi banido pelo regime comunista em Cuba imediatamente, quando chegaram ao poder. Começaram banindo o Candomblé, detendo os pais de santo, os dirigentes religiosos nossos, e jogando eles em campos de concentração. E vários deles foram executados em esses campos de concentração, porque se negaram, inclusive dentro dos campos, se negaram a abandonar a prática religiosa deles. Eram realmente momentos horrorosos, em que estavam os campos de concentração, eram milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas jogadas nesses campos de concentração. Eram pessoas do Candomblé e logo as pessoas dos movimentos negros. Quando Fidel Castro tomou o poder em Cuba, havia algo entre 530 e 550 organizações negras independentes que constituíam o que podíamos chamar um movimento negro ou movimento negro cubano. Todas essas organizações negras estavam defendendo a população negra contra esse racismo extraordinário que havia no país. Fidel Castro chegou e em 1961, no mês de junho, decretou a dissolução de todos esses movimentos que ele chamou de movimentos de racismo negro. E aí ele decreta que a única cor que vai existir em Cuba é a cor cubana. E a cor cubana qual era? A cor cubana é a cor do regime. Até hoje esse regime é branco, constituído por brancos espanhóis, não por brancos de todas as etnias que existem em Cuba, não, brancos espanhóis. Então, essa é a cor que constituiu como a cor dominante de Cuba, do poder político. E claro, eu, como outros, me insurgi contra isso. Me insurgi contra isso imediatamente, apesar de ter a mesma visão naquela época, marxista e comunista que eles tinham. Eu entrei dentro do comunismo, no marxismo, quando eu tinha 18 anos. Não foi a Revolução Cubana que me levou ao comunismo. Eu estava no exílio quando a Revolução Cubana toma o poder. Eu entrei no marxismo, no comunismo, fora, estava nos Estados Unidos exilado, com minha família, durante toda a Guerra Civil, que tumbou o governo, derrubou o governo de Batista. Eles chegam ao poder. Eu realmente, quando chega Fidel Castro ao poder, aplaudi, mas foi um momento de minha maior adesão, foi quando eles decretam que a revolução é socialista, que a revolução é comunista. A partir desse momento, eu que era comunista, que era marxista, integrei
para Cuba para integrar para essa revolução e esse trabalho. Porque eu era marxista, era comunista. Nunca pertencia a um partido comunista, porque sempre considerei que os partidos comunistas eram muito sectários. Que seja comunista trotskistas ou stalinista, que eram sectários. Então eu nunca integrei um partido comunista. E claro, o Partido Comunista Cubano nunca integrei. Então minha família é parte desse partido. Nunca nem quis. Porque a minha visão dos partidos comunistas é que são partidos sectários. E quando eles tomaram o poder em Cuba, começaram a acabar, a fuzilar. Execuções. E o fato do que aconteceu a semana passada nos demonstra que mesmo em um país de direito, um país onde há que respeitar, eles são capazes de montar esse tipo de violência. Imaginem que eles não fariam se eles tivessem um poder político aqui no Brasil. E que eu vivo muito discretamente, não escondo nem nada, mas vivo muito discretamente. As autoridades cubanas, da embaixada cubana, dos serviços secretos cubanos sabem perfeitamente onde eu estou, onde eu vivo. Eu não escondo de ninguém. Tenho medo de absolutamente ninguém. Tenho medo do regime cubano, tenho muito menos medo dos partidos comunistas. Me parece que há uma série deles. Nem chego mais a contar quantos partidos comunistas há aqui no Brasil. Eu nem sei fazer a diferença entre eles. Quando me falaram de o senhor Iás, pensava que era o partido PCdoB. Brasil me falaram não, que era outro partido comunista. Então eu nem sei fazer a diferença. Parece que é um monte deles, um monte de partidos trotskistas diferentes que estão fazendo-se a guerra entre si. Então imaginem que esses grupos violentos tomassem o poder aqui nesse país. Seria outro período de ditadura militar sem os militares. E já eu passei por isso, já eu vi isso em Cuba. Experimentei esse tipo de regime totalitário. Os gulags cubanos já experimentei. Eu conto isso na minha autobiografia. O que você verá agora é o relato de uma jovem cubana que vive hoje no Brasil. E as histórias que ela conta são de arrepiar. Caiaque aventura intensa, vibrante, natural e com muito frescor. Viva intensamente sua natureza. Jesus é Deus porque ele escolheu justamente numa época sem internet, sem câmera, sem YouTube, nada, literalmente não sobrou nada. Tenha em mente que o ateísmo está crescendo, guerras no mundo todo e o pior, monarca. Por que Jesus não veio hoje? Seria muito melhor. Há 2000 anos atrás, mó aleatório, não faz o menor sentido. Essa é uma pergunta muito mais importante do que parece e revela algum secreto sobre Jesus que ninguém percebe. Porque a resposta dessa pergunta ou prova que Jesus é quem disse ser e é Deus, ou desmonta tudo e a gente descobre que é uma farsa. Para responder isso, a gente precisa ver o que estava acontecendo naquela época, ver se tem algum motivo para ele nascer justamente naquele ano e, se tiver, responder finalmente se Jesus é Deus e também o porquê que ele veio naquela época. Assim como para descobrir quem foi o autor de um crime, precisamos analisar o que aconteceu naquele dia em específico e na época também. Por exemplo, se um crime aconteceu numa casa, a gente pode analisar tudo o que aconteceu depois que as vítimas começaram a morar nessa casa. Então a gente tem que analisar a casa de Jesus e a época em que ele nasceu. Até porque, ao que tudo indica, não faz o menor sentido. Literalmente Deus nasceu em uma época tão ruim em um lugar tão aleatório como Belém. Pera, Jesus era brasileiro? Sacanagem. Mas é importante lembrar que a época em que Jesus nasceu era um dos piores momentos. Era literalmente um dos períodos mais autoritários da história. Não à toa que mais pra frente Jesus vai literalmente ir de base por causa disso. Porque basicamente o governo mandava em tudo. Sem sacanagem, todos os governantes da época, Herodes, Pilatos e tal, eram autoritários e cruéis. As pessoas comuns sofriam na mão do governo. E Jesus estava pior ainda, já que ele era só um cidadão comum que era conhecido por vir de Nazaré, o que era uma favela da época. Então ele praticamente não tinha respeito nenhum. Era considerado só mais um número. Mas calma que piora. Se Jesus veio pra Terra porque ele era Deus e queria passar a visão pra humanidade, qual que seria o sentido de
onde vi justamente na época e o lugar onde mais adoravam deuses pagãos. E como ainda era tudo controlado pelo governo, religiões novas e diferentes, como a de Jesus, era literalmente censurada e as pessoas que seguiam a religião eram presas e até iam de arrasta pra cima. Realmente, tudo que indica que Jesus não tinha plano algum e foi só aleatório mesmo. Era só mais um brother que nasceu na periferia e queria dizer que fazia milagres. Convenhamos, se viesse hoje em dia seria muito melhor. Poderíamos gravar os milagres para que ninguém tivesse dúvida. Ele poderia falar pro mundo inteiro, não apenas para as pessoas que estavam ali por perto, na cidade dele, na região dele. Mas como eu prometi, tem um segredo absurdo que vai revelar a falsidade ou veracidade de Jesus. Em um período onde as pessoas mais adoravam deuses, será que Jesus tinha algo diferente? Bem, a princípio não. Na verdade, ele só aparenta copiar o que os outros deuses já faziam. Alguns deuses nasciam por causa de profecias, como Zaratustra, e Jesus também, em tese, nasceu por causa de uma profecia. Eram tentados como Krishna e mais um monte de deuses aí que Jesus parecia apenas imitar. Mas é aqui que as paradas começam a mudar. Será que isso não era uma estratégia? Jesus nasceu justamente no momento onde mais adoravam e esperavam coisas de deuses. Se ele cumprisse tudo que as pessoas esperavam, ele poderia chamar muita atenção para a própria religião. O povo naquela época procurava um tipo de Deus. E é como se Jesus aparecesse pra eles com uma revelação. É tipo isso aqui, ó. Policial, tem um cara que você precisa prender. Ele tem aparência de cachorro, é verde e tem antenas de alien. Eu acho que eu sei quem é, viu? Jesus era literalmente esse cara aí. Ele tava deixando claro que era ele quem as pessoas estavam esperando. Mas é que tá, por que será que ele seria o Deus real? Os outros deuses também tinham essas características. Na real, parece que Jesus até falha no seu objetivo. Na Bíblia é claro que Jesus veio pro povo judeu. Em João capítulo 1:11 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, como pode um Deus arquitetar todo um plano para salvar um povo e esse povo rejeitar ele de última hora? Assim, tô afim não. Não faz o menor sentido, a não ser que esse Deus tivesse um plano. O curioso é que antes de Jesus nascer, Alexandre o Grande literalmente influenciou todo mundo a falar grego. Porque para deixar mais fácil, é como se o presidente hoje chegasse aqui no Brasil e fizesse geral falar inglês no bagulho. Sabemos que o inglês é uma língua universal, assim como o grego na época. Jesus nasceu num lugar onde falava uma língua universal, facilitava muito para que ele passasse a sua mensagem. Agora, Jesus não estava apenas preso a um único lugar. Ele poderia sair falando pra geral sobre Deus e adivinha, foi exatamente isso que ele fez. Mas aí tem um problema. O que eu vou te contar agora é bizarro porque o que parecia ser ruim começa a se mostrar de um jeito diferente. Não teria motivo nenhum para Jesus nascer em uma época tão ruim, em um lugar onde os romanos, os políticos da época, mandavam em tudo, se não tivesse benefícios. E adivinha, Jesus nasceu exatamente na época e lugar onde falavam uma língua quase universal, mas do que adianta falar se não puder conversar com as pessoas? Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebetaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério. Eis o mistério
da nossa fé. Vem, minha condenação da... Mistérios que não foram resolvidos no GTA San Andreas. Bom, vamos começar falando sobre o vovô The Truth, que está por trás de muita coisa estranha. Após aquela missão onde roubamos a jetpack pra ele naquela base militar conhecida como Área 69, assim que a entregamos, ele não consegue fazer o trabalho que planejou, porque não estava conseguindo controlar a jetpack corretamente. Então ele usa isso para pedir ao CJ realizar o tal serviço misterioso. E como o CJ é um cara muito gente boa mesmo, ele aceita o serviço. E não tem nenhum tipo de problema não, até porque seria basicamente mais um serviço. E nessa missão você irá precisar roubar uma gosma verde de um trem cheio de militares armados. Mas o que é essa tal gosma verde misteriosa que estava sendo guardada por militares preparados? E esse é um mistério que até hoje não foi revelado, porque assim que você entrega o frasco para o velho The Truth, ele não explica nada. E depois disso ninguém mais toca nesse assunto. O que pode ser algum tipo de arma química com um poder de destruição muito bom mesmo, pelo nível de proteção. E essa gosma verde me lembrou daquele líquido verde também usado pelos ursos em Stranger Things. Lá era tipo um ácido muito poderoso. Você sabe o que é essa tal gosma verde do GTA San Andreas? Já comentei. Você conhece os mistérios que não foram resolvidos no GTA San Andreas? Bom, vamos começar falando E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, canal Gamescast. Estamos aqui com mais um vídeo do GTA San Andreas, nossa série de 100%. Continuando aqui o game da onde a gente parou, tá? Vamos dar seguimento aqui. Já temos uma missão ali do Switch, né, novamente. Lembrando aqui a galera que chegou nesse vídeo aqui, nós acabamos de habilitar a guerra de gangues, só que a gente não vai fazer, porque a gente ainda tá no primeiro mapa do game, já passou bastante vídeo, mas eu preparei vocês pra ter aquelas pessoas que têm dificuldade em zerar o game, tá? Acompanhando a série. Se seguir todo esse roteiro que eu tô fazendo, vai conseguir zerar o game tranquilamente, tá bom? Então vamos seguir com a missão do Switch aqui. Galerinha, antes de mais nada, deixa aquele like, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, a sepultura. Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real big. What up, Kimbo? Put Grove Street on the left for good. For life. Alright, nigga. Grove Street for life. Bro. We don't need some... Bora lá. Por aqueles momentos, você mira na cabeça do peão, aperta o G, beleza. Mira na cabeça desse outro peão aqui. Eu tô jogando no computador, tá? Então é o G que aperta. No PlayStation, direcional pra cima, beleza? Já respondi a dúvida de um internauta aí que mandou esses dias atrás aí que tava com dificuldade na missão da praia, onde eu ensino como que pula, tá? Bora lá. Lembrando vocês que ali em cima tem um sniper, tá? Ó. Aqui, aquele cara que a gente matou lá no Campo Glen, tá na área do Glen, e ele tá sendo velado aqui, tá? Então, o que acontece? Ó, se a gente for lá pra frente, a gente vai ver ele. Eu vou mostrar uma curiosidade pra vocês aqui. Vamos dar a volta, tá? Vamos dar a volta. Ó, vamos dar a volta. E a gente vai lá ver eles velando o corpo. Ó. Sem fazer nada, tá? Então, todo mundo aqui de cabeça baixa, a menininha chorando, tal. Só não meter bala aqui que não falha a missão, tá? Bora lá. Dá a volta de novo. Vamos picar aí a curiosidade pra vocês, tá bom? Lembrando que a gente tem sempre vigor infinito. Fechou. Y'all take up positions and wait for Kane.
Here he come. Olha lá, chegou. E a gente pica bala sem dó, tá? Esse é o chefe do chefe. Might take a round or two to drop his ass. Não dá. CJ, you take care of Kane. You guys take care of these other marks. Boa. Pode pedir pra ele vir junto, não tem problema não. Ó. Legal, só vai sobrar um? Mata, filho, mata. Legal, só tem mais um. Pô. 12 estrelas. E ali o maluco ali, ó. Pronto. Sem dó, né? Não demos nem chance, é o carro ali pra fuga, tá? Deixa eu ver se a galerinha tá vindo, a galerinha do barulho, bora. A suíte, na verdade, aqui, ó, já cortou dali, fez um teleporte aqui, tá? Agora a gente vai pintar o carro pra evitar qualquer problema. Volta, filho, vem. Ah, não. Deixa os pontos aí. Tem um... Pronto. Querias. Man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Deixa eu ver se tem carro aqui. Inacreditável, esse jogo é de 2004, mano. Já esse aqui foi enviado pelo Edson Jr. e é um bug que aconteceu com ele no jogo Hi-Fi Rush. Ele tava jogando lá contra o penúltimo boss e olha onde ele foi parar, mano. Simplesmente expulso da cidade. Foi parar lá em cima, lá no fim do mundo do game. Simplesmente bugou tudo. Olha que coisa absurda. Dá pra ver toda a cidade dali, quase na borda ali do terreno do jogo, né? Olha só que coisa. Agora o Paulo Pereira passou esse daqui que é o seguinte. Se você entra no clube do game pela porta da frente e sair pela claraboia, o jogo fica com clima. Stop! Get out on your knees. Now down on your stomach. There you go. I'll take that, sweet. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry. I'll fill it in later. Welcome home, Tenpenny. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Carl. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Hey. Watch your head. Get out of here, you greaseball bastard. So what you saying? Stupid Mexican. You don't respect me? Oh, hey, sorry. My bad. Speak up, nigga. Hey, man, my bad. How you been, Tenpenny? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Tenpenny? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, man. Shit. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Potter, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, it's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit, Tenpenny. Yeah, don't bullshit him, Buster. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Tenpenny. Shoot on badge. This is Prop 58. See you around like a donut. Come on, Officer, I had no place down. You right on here, Hernandez. That. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now, I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit.
Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Em todas as compras. Peça agora seu PicPay Card Black. Que nesse momento aí, vocês estão aí lambendo o Flamengo. O troféu jogou de igual para igual. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Raciocínio, respira. Passou ódio. Passou, acabou de espumar. Acabou de ir pra rede social xingar todo mundo. Acabou. Então, bora, só nós aqui, tá? Não precisa contar pra ninguém não, só nós aqui. É pra gente pra gente que é rival do Flamengo, pra gente que não torce pra clube, pra gente que não é torcedor do Flamengo, é pra todo mundo estar se borrando de medo pra 2026. A verdade é essa, sejamos práticos e vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. O Palmeiras, que é aquele que tá mais próximo do Flamengo em investimento e tá numa guerra política desgraçada, só se fala em mudança de estatuto, só se fala em terceiro mandato, é a presidente discutido com o conselheiro. O Palmeiras precisa fazer o deverzinho de casa, viu onde errou. Pô, nós gastamos 700 milhões no ano e não veio um título. Nos últimos 2 anos nós gastamos 1 bilhão e só ganhamos o Campeonato Paulista de 2024. A gente errou, a gente precisa consertar essa rota urgentemente, senão o Flamengo vai nadar de braçada. Esse é o dever de casa que tem que ser feito. O São Paulo, que tá nesse caos, o dever de casa que ele precisa fazer, rapaz, ele precisa arrumar isso aqui, porque a gente arrecada, a gente tem receita, mas isso aqui tá uma zona. E o Flamengo tá lá, ó, nadando de braçada, inverteu completamente. O que era a gente no início do século, agora é o Flamengo. Você que é torcedor rival, que nesse momento aí... Ele que foi satanista, sacerdote da igreja de Satanás, guru da Wicca, feiticeiro, médium, maçom, grau 33 no rito americano e grau 92 no rito primitivo de Memphis e Mizraim. E depois ele se tornou vampiro. Depois de tudo isso, o Senhor salvou ele. Ele narra em uma de suas experiências que antes de virar vampiro, quando você chega no nível dos ritos de Memphis e Mizraim, você tem que escolher ou virar vampiro ou virar lobisomem. E antes dele virar vampiro, ele é arrebatado em uma espécie de projeção astral e, segundo ele vai para um lugar, parece ser a lua de Saturno, e lá dentro ele encontra outras pessoas dentro dessa projeção astral, reunidos para um culto negro. Nesse lugar, na frente dele tem uma mesa em forma de um pentagrama, deitam ele nu sobre uma mesa e ali começa a chegar algumas pessoas encapuzadas. E quando ele olha para o lado, ele vê um trono negro e desocupado. E enquanto ele está olhando para esse trono negro, ele vê por cima como se fosse uma luz em formato de movimento, e à medida que ela começa a se movimentar, começa a aparecer no meio dessas luzes 4 rostos. E ele mesmo declara: eu vi o rosto de Satanás, que está entronizado em Saturno. Isso não deve parecer estranho a nós, porque segundo a própria Bíblia, o lugar de habitação de Satanás é no espaço sideral. É para isso que nós estamos caminhando. É nesse sentido que o anticristo está sendo aguardado. O que estamos vendo e vivenciando não são o que as declarações oficiais estão dizendo. Eu acredito fielmente que isso são portais dimensionais onde os seres espirituais estão transitando. Basta você olhar para algumas regiões aqui mesmo no Brasil e você talvez não saiba, mas existem muitos portais dimensionais aqui, como nas Cataratas do Iguaçu, na Gruta Azul, na Garganta do Diabo. Isso são poços dimensionais por onde seres espirituais se transitam. E eu não vou conseguir, obviamente, mostrar tudo para você nesse vídeo, mas com certeza algo espiritual está em plena atividade. Diante disso tudo, será que a mão invisível das sociedades secretas está mais uma vez manipulando a humanidade através de tecnologias alienígenas? Ou será que o que eles estão mostrando é apenas uma cortina de fumaça para esconder a verdade sobre os extraterrestres e o que de fato está para acontecer na Terra? Será que eles estão usando tudo isso para o projeto de arquitetura para a chegada do governo do anticristo, que muito em breve vai se manifestar? Será que uma terceira guerra mundial está prestes a acontecer e eles irão usar armas de energia direta para exterminar a humanidade de uma vez por todas? Se isso acontecer, será que haverá uma intervenção extraterrestre em meio a essa guerra para confundir o povo? Fala a sua opinião aqui nos comentários e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Ele que foi satanista. Onde a distância será eterna. O Senhor está
haverá misericórdia. Tá na presença de Deus sempre. Olha o que é que esse satanista vai tirar dessa espécie de poço aí, tá? Ele vai tirar um caixão e depois ele vai dizer: aqui nós vamos colocar mais nomes, por isso estamos tirando, tá? Vamos colocar mais nomes porque apareceu mais inimigos. A pessoa que não está com a vida no altar, não está na presença de Deus, claro, qualquer tipo de maldição pode pegar nela sim. Mas a Bíblia diz que contra Jacó não há encantamento. Por isso precisamos também, claro, estar na presença de Deus sempre. Na verdade, isso foi uma divisão sem nenhum esclarecimento. Por que dessa divisão? Se fala a mesma língua, mora no mesmo bairro, ou mora na mesma casa, trabalha no mesmo lugar, então frequenta as mesmas instituições de ensino. Recebe o mesmo dinheiro, recebe a mesma coisa, obtém o mesmo, como se diz assim, o mesmo resultado igual, né? Esse igual, isso vem defendendo uma divisão, defendendo exatamente o que? Exemplos. Pessoa que ministra uma igreja, ministra uma instituição de ensino, e acabou vendo uma divisão, não sabendo exatamente o que ele, qual é o esclarecimento sobre por que ele está fazendo essa divisão, ele está se dividindo nesse grupo de pessoas, porque é pobre, porque é ignorante, porque é cachaceiro, porque é isso, é aquilo. Aí vive de outra maneira, entendido que sua vida tem que ser assim, não posso estar junto disso aqui, né? Então não posso estar junto de misturar com pessoas assim, aí vai por uma outra coisa separada, fazer uma coisa separado daquilo que ele entende. E aí o que vem esse entendimento é o que será que isso está defendendo? Está defendendo o que será? De fazer gol contra. Fazer gol contra, mas estou defendendo o que? Estou defendendo o outro time do outro lado do campo. Ou foi apenas o erro? Ele fez um gol contra, de propósito, né? Para defender uma coisa, defender o time. Aí veste camisa de um lado, tá de outro lado, tá se dividiu aquele entendimento, fazer gol contra, que eu não quero estar nesse time, eu quero ir para outro time, né? Pelo menos isso. Aí o que vem fora da lógica é quando a pessoa mora no mesmo bairro, na mesma casa, recebe a mesma condição, mas a pessoa vai se dividir muitas vezes por essa mesma pessoa está muito feliz, assim, está muito bem de vida, perto do outro que está numa péssima condição. Aí essa pessoa não quer se entender, não quer se dialogar, não participar em nenhum trabalho, estando no mesmo país, estando na mesma língua, mas a vir se mostrar dos motivos
qual é o motivo. O motivo que vem é como se a pessoa quisesse ser melhor que isso, quisesse ser melhor que está sendo mostrado. Aí queria que uma coisa fosse essa coisa tá aí para ele, queria que fosse a ele, fosse essa responsabilidade, entendeu? E essa responsabilidade, não estamos com uma responsabilidade válida. Como disse, essa responsabilidade é obtida por uma certeza e não esclarecida. Então, vai se dizer, se fez uma certeza, mas não explicou, não fez nenhum esclarecimento. Somente fez uma certeza só. Mas precisa primeiro esclarecer, explicar porquê dessa certeza. Aí depois aí daí já não vem mais nada. Porque não explicou. Como é que vai ter certeza de uma coisa, mas não explicou? Caramba, eu vou comprar um carro ali, 0 km. Aí eu tô com dinheiro para entrada, mas não sabe se vai ter dinheiro para sair, né? Resumindo, vai vir dinheiro para entrada e agora tem dinheiro para sair daqui, vai vir a barra. Aí vai ficar devendo, aí pode acabar perdendo dinheiro que eu tinha, que eu teve, e ficar devendo, decidir devolver o resultado que tinha buscado, que tinha conseguido, pelo menos com a entrada. E agora com a saída, mas agora não tenho certeza. É mais ou menos assim, se esclarecimento fosse ter condição para comprar o carro, ter condição para comprar a casa. Aí fica naquela certeza, não esclarecido se tem o suficiente para comprar a casa. Aí eu iria informar, né, que é exatamente porque é feita essa divisão, como fosse de classe, assim, uma divisão dentro da sociedade, uma comunidade que mora em um bairro, território. Se diz assim, um bairro, conhecem esse grupo. Aí vem daqueles mesmo entendimento, mas não se sabe o que está defendendo, se está defendendo um grupo, se está defendendo alguém, está defendendo partido político, se está defendendo sua causa, ou se está defendendo sua particularidade, um egoísmo, ou está defendendo assim uma vergonha que acabou cometendo no tempo. Então vamos dizer, quer dizer que eu não teria culpa não teria culpa do fracasso que ele passou, do que ele fez, a vergonha que ele passou, a história ou a vida que ele tinha no tempo, e acabou não estando satisfeito, queria alguma coisa, queria algo assim relativo a isso que eu estou fazendo. É como se não conseguisse, se não conseguiu, e meio que vai prejudicar para que o mesmo também não consiga, né? Não chegue esse mesmo resultado, não chega na condição que a pessoa está precisando chegar. Então vai ficar um meio assim de bloquear o caminho, de tentar dar um meio de impedir, bloquear o caminho, né? Você não conseguir. Então vai buscar uma forma de comunicar, ou então entrar diretamente, né? Por meio financeiro, por meio de trabalho, por meio de produção.
Então, por meio de comunicação documentado, mais ou menos, documentado que vai explicando, que vem uma instrução explicando, a pessoa não sabe explicar, também uma instrução, como se diz, um mapa, né, do que a gente está buscando, um mapa do que a gente está entendendo. Aí a pessoa que vai buscar esses meios, né, vamos dizer assim, muitos podem buscar um feiticeiro, buscar uma ajuda de um ambulatório, ajuda de um ambulante, ajuda de qualquer outra pessoa qualquer. Nesse caso, esse mesmo iria buscar tudo, né? Tentar buscar tudo que possa impossibilitar, né? buscar se comunitário, buscar pessoas próximas, onde ela está se comunicando com quem está se dialogando, né? Buscando que está próximo, que está junto. Aí é tentar bloquear, tentar mostrar que é culpa dessa mesma pessoa que está conversando com ele, mostrando esse mesmo resultado, essa mesma coisa. O que é exatamente, mais ou menos, eu me refiro assim, um pecado. Você conhece, né? Sabe o que é inveja, sabe o que é olho burro, né? E sabe também o que é a gula, né? A gula é que a pessoa passou meio que a vergonha do estômago. A inveja é meio que conseguir buscar meio de dessa pessoa não ter possibilidade de conseguir esse mesmo resultado positivo. Seria entrar nessa condição, como se já tivesse condição, aí meio que conseguindo obter um resultado que nem isso. Então vai dar um jeito de derrubar a cara. Derrubar a casa, pá, que tá fogo. É mais ou menos que faria nesse, que faz, né? Quebrar tudo para não dar certo, né? fazer isso para que isso não dê certo. Aí muitos desses vão atrás de feiticeiro, de macumbeiro, para satisfazer uma vontade, satisfazer esse resultado que eu disse. Aí vou procurar feiticeiro para fazer uma negociação, né? Ou seja, a pessoa tem inveja e vai jogar o nome de um alvo, sabe qual é o alvo, sabe qual é o nome, sabe onde tem foto, né? Para buscar foto na rede social. Sabe, se tem telefone, pode simplesmente bater uma foto assim, na rua. A pessoa procurar saber qual é o nome dessa pessoa e levar lá no feiticeiro, no macumbeiro, para lá, como se diz assim, resolver o problema dele, que é a inveja que ele possui, né? Ele concorda que essa pessoa seja punida da pior crueldade por ele, porque ele está com inveja e não quer que essa pessoa tenha resultado positivo, não quer que a pessoa chegue nesse resultado. Então, pode colocar o nome lá na macumba, colocar a foto lá no feiticeiro. Aí ele vai lá para
para obter esse resultado e ver se a pessoa morre cruelmente, né? Aí ele vai ver que funciona, vai ver que dá certo. Por que funciona, que dá certo? Ele vê acontecendo, né? Aí começa a aparecer essas induções, né? Fica mais estranho, né? Da onde é que tá vindo essas induções? Por que a gente tá fazendo essas induções? Aí que vai localizar exatamente, né? Aí vai localizar quem é que tá jogando, sabe? Fazendo feitiçaria no mundo, essa pessoa com a foto, né? Essa pessoa que pegou na rede social, né? Aí isso é mais ou menos assim. A pessoa fazer isso, a pessoa conseguir pelo menos atingir o alvo. Ele vai negociar, fazer uma negociação barato. Você vai negociar uma coisa assim que possa atingir, que ele consiga isso bem barato. Não tem que pagar muito caro, não tem que pagar caro, tem que ser punido, não tem que pagar, né? Assim. Então ele acha que isso realmente isso pode ser nossa busca de objeção. Aí ele vai lá e vai colocar o nome do indivíduo, né? Para que esse nome seja amaldiçoado. E aí esse nome vai ser amaldiçoado mesmo. Você vai passar por bastante sofrimento na carne. Aí o que ele não entendeu é que ao chegar lá e fazer esse funcionamento, nos atingir um alvo, ele fez uma negociação, negociou uma coisa que vai disso aí, como se você vai numa loja branca, escrito na loja negra, eles vão também com a mesma subjeção da loja branca. Então, ele vai ter que aplicar uma forma de pagamento naquela loja que ele ouviu, né? E ficou sabendo. Se eu for lá negociar tipo um produto, meio que ele vai obter esse resultado como se diz assim, do que ele tem, né? Ele tem inveja, ele mula. Aí ele foi lá exatamente para obter esse resultado. Ele viu meio que se fosse um produto na loja e foi lá e comprou. Negociou lá um produto lá e adquiriu o produto. O produto não é um produto só vai saber se o produto funciona e vai pagar esse produto, porque esse produto ele funciona. Aí meio que fosse isso, né? Fosse lá pagar, se estivesse pagando o nome da pessoa e a foto, esse dinheiro, né? Porque aí só vai lá o feiticeiro, o macumbeiro vai lá, começa a jogar maldição na pessoa. Aí daí a pessoa que não pode interferir naquilo, pode fazer nada naquilo, vai ficar sofrendo a maldição na rua. Vai ficar sofrendo a maldição na série urbana.
Aí nisso que vai começar essa desigualdade, vai começar aquele problema financeiro, vai começar aquele problema na família, vai haver aquelas confusões, aquelas brigas, vai haver aquelas perseguições, você vai ficar sofrendo nessa situação. Aí meio que ele negociou lá, mas ele não sabia o que ele vai negociar, com que ele vai negociar. Primeiro, quando eles abrem isso, é tipo aquelas tendas lá que compram aqueles jogos de domingo, né? Eles vão comprar e vão adquirir com o produto um dinheiro. Mais ou menos assim, adquirir esse dinheiro para obter um resultado futuro. Aí o produto é entregue para o cliente. Né? A pessoa vai ter que esperar o resultado daquela compra que ele negociou. Vai ter que esperar o resultado dessa compra. Aí tendo esse resultado, aí já vai ter a certeza e a clareza. Então quer dizer que foi explicado, foi esclarecido. Então agora temos certeza. Mas agora se não for explicado, ele fez com certeza e não foi esclarecido nada. Está fazendo essa nossa direção, não atribuindo assim, uma positividade para o indivíduo que ele está ouvindo. Aí quando ele vai lá levar um nome, uma foto da pessoa para jogar maldição, ele está negociando, como se diz, ele está negociando alguma coisa que não é dinheiro, assim, está negociando uma coisa que não é bem material. Aí como se diz, isso é no sentido espiritual, então o que ele vai ouvir, então que você está entrando em particularidade do indivíduo que vai entrar na espiritualidade. Então ele vai ter que entender que um dinheiro ele não estará possibilitado de pagar esse resultado, pois é um material que está fixado, um material que está materializado, ele pode simplesmente perder ou deteriorar com o tempo. Então, é algo que é infinitamente, tá dizendo assim, é uma coisa que está infinito. Então ele vai, se diz assim, comprar um produto infinitamente, assim, um produto material, ele vai ter um tempo e depois ele vai acabar. Então, nessa parte espiritual, então esse bem material, mesmo que seja caro, não vai ter validade de nada, não vai valer nada no mundo espiritual, pois tem um limite, termina no mundo. Aí quando estamos falando em valores muito caros, né, valores infinitamente infinito, é uma coisa que não acaba mais. Então quando esse indivíduo ele vai negociar o nome da pessoa e com a foto, ele vai negociar o que? Ele vai negociar a alma dele. O cliente que foi lá levar o número, levar a foto para jogar maldição pro indivíduo que está lá na rua trabalhando. Ele está negociando a alma dele próprio, né, com um pagamento. Então ele está vendendo a alma pro diabo. Ele não sabia. Porque quando ele fosse lá na feitiçaria, no macumbeiro, ele fosse lá no, como se diz, fosse um escritório, assim, ele fosse resolver lá, um lugar que fosse resolver, um escritório, ele fosse resolver o problema dele, tipo uma advocacia,
e fosse lá resolver o problema dele que tem de inveja. Eles abrem essa tenda para fazer uma negociação rápida e barato. Então quer dizer que o cliente vendeu a alma dele barato. Atinge realmente, não chega a matar o indivíduo porque ele está passando por uma subdivisão, aquela divisão, divisão de poder. Se fosse o mesmo poder centralizado, aí meio que a fé desse indivíduo não está se tornando a feitiçaria do outro indivíduo. É fé, feitiçaria, uma fé que se transformou, uma fé que está se tornando uma feitiçaria. Um indivíduo que vai utilizar esse mesmo motivação desse indivíduo, motivando-se a si, mas por lado negativo, invertido, vai inverter isso. É lógico que ele não vão fazer de graça, né, para atingir o indivíduo, para que a pessoa seja amaldiçoada. Aí é lógico, não vão fazer de graça. Ele vai ter que vender a alma dele barato. Ele vendeu a alma dele barato. Você viu muitos artistas que vendeu a alma obtendo esse resultado, né? Fazendo uma negociação já mais elevada, negociação mais caro. Aí essa negociação barato, ele meio que vendesse no mesmo preço alto, preço caro. Se ele vendesse um produto de 1 milhão por 10 mil reais, aí ele sairia com um resultado. Qual seria o resultado, né? Se fosse aquele sorteio lá, qual seria o resultado? Sairia com prejuízo maior, pelo que viu que gastou, né, durante o tempo gasto, né, naquilo que ele queria adquirir. Ele queria acreditar seriamente naquilo. Ele ia declarar o mal por gentileza, né? Ia declarar isso. A inveja, ia declarar o olho gordo mesmo. Ia declarar isso. Aí ele sairia com prejuízo por buscar uma coisa que não deveria ter buscado. No caso, teria que interferir nisso para que não possa fazer isso. Se lascou agora, a loja vai ter que permanecer aberta agora. Porque quem manda mexer numa coisa que não vem ao cabimento, não tem um cabimento assim, filosofal, então o cara não tem esse cabimento. Aí vai apenas espontaneamente por esse entendimento, um entendimento besta. Porque ele foi buscar, ele foi por esses motivos e acabou quebrando um cara pior ainda. O que ele fez, né? Aquela desigualdade, aquela divisão, né? Só da mesma língua, negativando o outro. Não vai saber se fosse outro entendimento muito distante. Está onde? Está em que lugar? Por que está fazendo gol contra? Né? Por que você está fazendo gol contra?
Aí, para que o diabo quer sua alma? Para que ele quer sua alma? Você entender, você vai ter que entender o seu cotidiano. Mais ou menos, como eu disse, eu expliquei. Para que você quer uma casa? Para que você quer um carro? Para que você precisa desse terreno? Para que você precisa dessa árvore de fruta? Para que você precisa de cliente no seu comércio? Para que você precisa dessas ferramentas de trabalho? Para que você precisa desse material de construção? Aí você vai entender, fazer alguma coisa, né, útil, né? Isso, uma coisa que eu pretendo fazer. Aí vai entender para que eu preciso da casa, para morar na casa, eu preciso da casa, porque todo ser humano precisa de morar numa casa. Não era isso. Aí você vai entender para que o diabo quer para que ele quer sua alma. Aí você vai entender para que você quer esse dinheiro, para que você quer esse 1 milhão na conta. Aí eu vou ali, vou meter ali um dinheiro ali para fazer uma missão ali rápido. Aí ele vai lá e não sabe se o resultado vai ser exatamente o resultado. Né? Vai ser esse resultado e acaba morrendo, pá, na hora. Aí, como eu disse, né? Para que ele quer sua alma? E por que para onde é que ele vai levar sua alma? Já que você já vendeu sua alma, né? Já que você já buscou isso, né? Buscou esses entendimentos, já que você já vendeu. Agora, para onde você vai? Né? Para onde o diabo vai levar sua alma? Isso que eu quero esclarecer. Para que eu quero essa pontuação de voto aqui de muita gente? Para que eu quero essa pontuação de voto? Para que eu quero tudo isso de funcionário, pessoas trabalhando? Aí, no histórico mais antigo, né? Para que eles querem esses escravos, né? Para trabalhar nas lavouras? Né? Agora você vai entender para que eles vão querer um escravo, né? Trabalhar o que? Fazer o que? Porque é um trabalho pesado, aí é cansativo. Né? Vai negociar ali uma mão de obra barata, mão de obra para alguma coisa. Então, aí vai levar sua alma infinitamente, né? Nesse preço. Então, para que exatamente você foi buscar assim, esse resultado? Posso chamar sua atenção para essa história? Um pedreiro de 70 anos ganhou mais de 10 milhões de reais na Mega Sena. Ficou rico, mas pouco tempo depois, essa vida de luxo, de festas, viagens, de carros, acabou. Ele agora vive de bicos para sustentar a família. Um ex-milionário acusa um amigo tão próximo que confiou até as senhas das contas bancárias. Este amigo é quem teria desviado boa parte da fortuna dele. Primeira olhada, quatro dezenas. Aí dei mais uma olhada de novo, apareceu a quinta dezena. Olhei sexta dezena. Eu só disse assim, não é possível. Foram esses os números que fizeram seu Fredolino ganhar mais de 10 milhões de reais no prêmio da Mega Sena em 2018. Seu Fredolino sempre teve o hábito de apostar na loteria, mas de forma despretensiosa, sem muita esperança de ganhar. Naquele dia, ele conta que não tinha o dinheiro, resolveu recolher latinhas pela cidade para vender. No dia 4 de abril de 2018, ele fez nesta lotérica a aposta premiada. Da noite para o dia, virou milionário com mais de 10 milhões de reais na conta. Né, Guria? Olhou, né? Ela foi distribuir assim. Quanto você queria ganhar?
Eu podia ganhar mesmo 2 milhões, tá bom? Mas 2 milhões rendeu, tá? Deu 10,250. Ela disse, tá rico agora, tá rico, não precisa nem trabalhar mais. Hoje, o idoso que já teve mais de 10 milhões de reais na conta do banco leva uma vida bem diferente de quando virou notícia na cidade. Essa mulher que pediu para não ser identificada foi quem fez a aposta de apenas R$3 do seu Fredolino. Depois de uns dias ele veio aqui, que ele veio trazer o prêmio que ele tinha prometido, e ele falou para todo mundo que ele era o novo milionário de Viamão, e ele não guardou segredo. A gente explicava para ele que era perigoso, mas ele comentava com todo mundo. Mas como um homem que ficou bilionário da noite para o dia, perdeu praticamente toda a fortuna. Para contar melhor essa história, nós fomos até a casa onde ele mora com a esposa em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seu Fredolino tem 70 anos e trabalhou a vida toda como pedreiro para sustentar os 6 filhos que não serão mostrados nessa reportagem a pedido da família. O ex-milionário vive hoje de bicos como afiador de ferramentas. O senhor foi milionário, né? E de repente, e não é mais. Mas milionário, mas eu nunca pensava. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. A prisão final e eterna para aqueles que em vida escolhem o inferno como melhor opção. Ajude-me! Ajude-me! E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. O diabo já sabe o sofrimento que o espera, e sua estratégia é levar o maior número de almas para este lugar. Pai Abraão! Tenha misericórdia de mim! Aonde a distância entre você e Deus será eterna. O Senhor está aí com Lázaro. Envia-o até aqui, para que ele molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou agoniado nestas chamas. Não haverá misericórdia. Pai Abraão, só te peço uma coisa. Permita que Lázaro vá até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. E que lhes diga que alerte-os para que eles não venham parar neste lugar de tormentos. Eles têm Moisés, eles têm os profetas. Deixe que seus irmãos os escutem. Não! Mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrependerão. Não, se eles não escutam Moisés nem seus profetas, tampouco se convencerão se alguém ressuscitar dentre os mortos. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O juízo virá para todos, e quando o livro da vida for aberto, seu nome estará lá entre os salvos. Acidente. Direto de São Francisco, após meses de espera por uma solução, seu Chico decidiu por conta própria tapar o buraco alagado que já causou diversos acidentes. É o paraíso? Sim, Lázaro. Venha para o lugar que o teu pai lhe preparou.
sua alma entre os perdidos do Lago de Fogo? Por favor, não! Ajude-me! Por favor! Não!